Você já foi vítima de uma pessoa que ela simplesmente começa a te ignorar de uma hora para outra? A gente chama isso, né, de silêncio. E é um silêncio ensurdecedor, é um silêncio, não é um silêncio comum, é um silêncio de realmente você se sentir totalmente ignorado. E não tem nada pior do que a gente se sentir ignorado, não é mesmo? Então vamos conversar sobre isso nesse nosso papo de quinta. E aí, Jubilee, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu sou Daiane Moura, para quem não me conhece, e toda quinta temos aqui o Papo de Quinta. E hoje a gente vai conversar sobre isso. Eu já passei por 3 relacionamentos, na verdade estou no 3º, e esse ano eu fiz uma faculdade de psicologia, na verdade fiz 6 meses de uma faculdade de psicologia, depois tranquei por outros motivos, e aí depois eu conto essa história para vocês. Mas eu aprendi algumas coisas nesse curso, e aí eu comecei a dar match com a minha vida, sabe? Aí eu falei, gente, isso daqui é por causa daquilo ali... Meu cabeça fez... E aí eu queria fazer isso na sua cabeça também. Porque se você é o oprimido, ou se você ainda é o opressor, porque tem gente também que acha que silêncio é o melhor remédio, né? Então a gente vai conversar sobre isso hoje. Em um dos meus casamentos, e aí que eu não vou dar spoiler, né, assim, não vou ficar entregando a vida dos outros, mas eu tinha muito esse tratamento de silêncio, muito, muito. Então você imagina que a gente discutia por alguma situação, e às vezes essa situação não tinha assim um certo ou um errado, sabe? Mas para mostrar que o meu ex-marido, né, um dos meus ex-maridos estava certo, ele me impunha um tratamento de silêncio. Então ele me ignorava. A gente simplesmente estava em casa e ele ficava me ignorando a todo momento. Se eu fazia alguma pergunta, olha, você vai jantar, né? Você quer alguma coisa, quer ser feliz, quer ter razão, não sei o quê, ele não respondia nada, nada. Ele fingia que eu não estava ali. Já aconteceu isso com você? Gente, isso daí é muito louco. E sabe por que é mais louco ainda? A gente falou agora, né, do opressor. Vamos falar da vítima. É muito louco porque a gente se sente errada. A gente se sente na obrigação de reverter aquele quadro. E aí você começa a pensar, gente, por que ele não tá falando comigo? Né? Ele tá bravo comigo porque alguma coisa que eu fiz. E se alguém te pergunta, alguém fora aí da sua casa, do seu ciclo, tá acontecendo alguma coisa? Você fala assim, ele tá bravo comigo. Né? É a primeira coisa que a gente fala, ele tá bravo comigo. Tá bravo comigo porque eu fiz isso, porque eu falei aquilo, porque eu não fiz isso, porque eu não falei aquilo. Então, eu vou chamar de agressor e vítima, tá, gente? Mas não é bem agressor, dá a impressão uma coisa de violência. Não deixa de ser, tá? É uma violência psicológica, mas é. E aí, o agressor, ele faz isso exatamente pra vítima entender o que ele quer. E essa violência psicológica que às vezes a gente, né, tenta de uma maneira ou de outra ali cuidar para que não aconteça, né? A vítima geralmente faz isso. Ai, não, eu vou fazer isso, senão ele vai ficar sem falar comigo, né? Ou ela vai ficar sem falar comigo. Não, ele quer que eu compre isso, ou ele quer que eu limpe aquilo. Eu não vou mandar ele limpar, porque senão ele vai ficar sem falar comigo. E você sabe uma coisa muito engraçada também que o agressor faz? Via de regra, né? Mas quando a gente tá em sociedade, quando a gente tem outras pessoas perto, ele não faz mais. Ele finge que está conversando com você. Porque ele sabe que para a sociedade isso é uma agressão. Ele entende isso. E às vezes a gente, como vítima, a gente não entende que ele entende. Você tá entendendo? A gente não sabe que ele entende. Você pensa assim, ele faz porque é a maneira dele de reagir, né, a tal assunto. Não, 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 não. Ele sabe que ele está sendo violento com você. Ele sabe, ou ela, né? Ele sabe que isso é uma forma de te manipular. É uma forma de fazer você se sentir mal e você fazer o que ele quer. Então, quando chega a sociedade, quando chega a sua sogra, quando chega outra pessoa em casa, ele finge que tá tudo bem, né? Ele finge... Gente, isso aconteceu comigo 450 milhões de vezes. E eu era tão inocente, tão bobinha, que eu aproveitava esses momentos para falar com a pessoa. Né? Do tipo assim, ele tá falando comigo. Sabe como se fosse assim, uma migalha de pão que cai da mesa e você fala, eu tô com fome, vou comer essas migalhinhas, ai que maravilha. É isso. Você se sente tão menor que você fala assim, essas migalhas é o que eu precisava para viver agora, muito obrigada. E aí você sabe que quando voltar para casa, quando tiverem só vocês dois, aquele silêncio, aquele tratamento de silêncio, ele vai continuar. E aí você tenta lidar com isso de alguma forma, você tenta falar assim, olha, eu vou fazer isso que você quer, né? Volta a falar comigo, por favor. Já até fiz isso, já até pedi, pelo amor de Deus, para voltar a falar comigo. E aí, tem na psicologia, eles falam que tem uma personalidade, que é a personalidade do narcisista,
que, dentre outras coisas, ele faz também esse tratamento de silêncio. Eu queria distinguir uma coisa da outra, porque esse vídeo ele não é sobre essa personalidade narcisista, eu não tenho nem culhão para falar sobre isso, porque eu estudei muito pouco, eu acho que deixa isso para os psicólogos. O que eu tô falando aqui, até me tira o ar, sabe? De lembrar as coisas, a gente vive de novo, né? O que eu tô falando aqui é sobre o que eu vivi. E aí, sobre o que eu vivi, que depois eu fiz aí uma analogia com isso que eu aprendi, que é isso da personalidade narcisista, de fazer o silêncio, de impor o silêncio ali no meio daquele relacionamento. Não precisa ser só casal, tá? E nem precisa ser só homem e mulher, pode ser mãe e filho, pode ser pai e filho, pode ser quem você quiser e quem você quiser se relacionar, que tenha esse comportamento. Às vezes a pessoa que tá tendo esse comportamento, ela não tá de propósito. Aí você que é o agressor aí, né, assistindo esse vídeo, você fala assim, eu fico mesmo em silêncio, mas porque eu quero esse silêncio, né? Porque eu preciso pensar, porque eu preciso raciocinar. Gente, mas a base, aí vamos conversar certinho como adultos aqui, né? A base de todo diálogo, a base de todo relacionamento é o diálogo. Então, se você quer um tempo, você vai chegar pra pessoa e você vai falar assim, olha, é o seguinte, eu tô nervoso, eu tô nervosa, eu não quero conversar agora e eu preciso de um tempo sozinho pra eu me esclarecer aqui dentro da minha cabeça. Tudo bem? Aí se a pessoa não aceitar, se ela fizer birra, aí é outra história, né? Mas você avisou, você está pedindo esse tempo, isso é uma coisa adulta de se fazer, isso é uma coisa madura de se fazer. Agora, se você simplesmente ignora, né, não conversa, finge que a pessoa não está ali, isso é o tratamento de silêncio e isso não deve ser tolerado. E aí você me pergunta, Dai, mas o que eu faço? Porque eu recebo muito esse tratamento de silêncio. Olha, aí, né, vamos tirar aí a psicologia de lado, não sei o que os psicólogos diriam, eu vou te falar o que fez muito sentido pra mim na minha vida. Eu sempre fui dessas que eu saía correndo atrás, eu saía tentando, eu saía fazendo o que a pessoa queria. E isso só dá mais forças para essa pessoa, para esse agressor, né, de silêncio, fazer mais. Porque ele sabe que toda vez que ele ficar em silêncio, você vai dar o que ele quer, você vai arregar de alguma maneira. Então, o que ele faz? Ele cada vez fica mais em silêncio. Gente, é igual adestrar um cachorro. Ele sabe que toda vez que ele fizer xixi no lugar certinho, você vai dar um biscoito. Então, é igualzinho. O que você não pode fazer, o que você não deve fazer de jeito nenhum, entregar o que a pessoa quer embaixo, né, em cima do tratamento de silêncio. Então, mesmo que o que ela queira, esteja fazendo sentido, e você fala assim, não, ok, eu posso abrir mão disso aqui, né, pelo nosso relacionamento, não tem problema, mas não o faça enquanto o tratamento de silêncio estiver ocorrendo. Porque senão você vai dar o recado errado, você vai dar o recado de tipo, o tratamento de silêncio funciona comigo, se você ficar sem falar comigo, eu vou entregar o que você quiser na hora. Então não faça isso. Agora, uma coisa que eu fiz e que em um dos meus relacionamentos, em um não deu certo, tá, gente? Porque eu peguei várias pessoas ao longo da minha vida que faziam isso comigo. Em um não deu certo, a pessoa continuou sendo desse tipo e talvez seja um traço aí da personalidade dela mesmo, talvez por isso que não esteja mais comigo, não? Mas em um dos relacionamentos deu muito certo. Foi explicar essa verdade, porque às vezes o agressor, ele tá fazendo por um instinto, por alguma coisa que vem de dentro dele, mas ele não tá fazendo na consciência, você entende? Ele tá fazendo ali num subconsciente dele. Ele pensa, o que eu vou fazer agora? Vou ficar sem falar, né, pra ela sentir. Então, quando esse tratamento de silêncio chegava em casa, eu sentava, mesmo que a pessoa esteja me ignorando, mesmo que a pessoa finja que eu não estou ali, eu falava, olha, isso daí que você está fazendo chama tratamento de silêncio, né? Não é legal, porque ninguém gosta de ser ignorado, você não deve gostar de ser ignorado, eu também não gosto de ser ignorada. E o tratamento de silêncio não vai funcionar comigo. Porque esse tratamento de silêncio, ele é uma violência. E eu não gostaria de ser tratada dessa forma, assim como eu não vou tratar você dessa forma. Se você quiser voltar a falar e a gente discutir mais sobre esse assunto, como pessoas maduras que somos, a gente pode discutir mais o assunto. Enquanto você estiver ignorando, a gente não vai falar sobre esse assunto, mas eu também não vou ceder, não vou fazer o que você quer. E era muito engraçado em um dos meus relacionamentos que, assim, por mais 4, 5 minutos, a pessoa sustentava aquela fala ignorada, né? Aquele silêncio, aquela fala ignorada. Aquele silêncio. Eu acho que ela sustentava até pra não ficar com vergonha, sabe? Do tipo assim, na mesma hora, fala, não, tá bom, vai, vamos conversar. Então, assim,
Por 5 minutos, aquele silêncio continuava. Daqui a pouco, a pessoa vinha, né? Tá bom, então vamos conversar. Porque talvez ela perceba do que tipo assim, gente, não vai rolar, não vai dar certo, eu tô dando murro em ponta de faca. E eu acho que é isso que a gente, que é o lado oprimido, tem que mostrar. Porque assim, não é porque você vai me ignorar que eu vou te ceder. Né? Então, assim, quanto a pessoa mais rápido souber disso, mais rápido ela digere lá os sentimentos dela, né? O que quer que ela... E a gente não tá conversando aqui sobre o assunto, tá? Não é sobre o assunto do problema. Porque às vezes você tá totalmente errada, tá, bebê? Sobre o assunto. Mas a gente não tá conversando sobre isso. A gente tá conversando sobre chegar em um consenso, chegar em uma ideia comum através do diálogo sempre. Sempre. Aqui com o Zé, a gente fala... Eu faço isso também. Porque, na verdade, a gente nunca ficou sem se falar. Mas a gente tem uma coisa que, tipo, quando o Zé tá muito, muito bravo, que ele tá muito irritado, que eu sei que ele tá, eu baixo totalmente a minha bola. Porque eu sei que não é hora da gente brigar, da gente discutir, da gente ir pro embate. E quando eu tô, porque às vezes eu dou uma surtadinha básica, o Zé também, ele baixa a bola dele todinha, mesmo que ele acha que tá certo e tal, ele baixa. Então a gente tem esse acordo. E esse acordo, ele nunca é feito numa briga, tá, gente? Esse acordo, ele é sempre feito fora de uma briga. Óbvio, porque dentro de uma briga você não vai conseguir fazer esse acordo, porque aí vocês vão estar exaltados. Então, no dia que vocês estiverem ali, tá tudo bem, coisa linda. Então, você pode fazer o acordo do tratamento de silêncio. Olha, eu não gosto disso. Lembra aquele dia que você fez isso? Eu não gosto disso, né? Isso não é legal, isso chama tratamento de silêncio. Põe no Google sobre isso, assiste a Daiane Moura. Não é legal, é uma violência, né? É uma violência psicológica. E aí, se você conseguir fazer esses seus acordos fora de um momento de briga, no momento de briga aquilo vai vir à tona, né? Mesmo que a pessoa no primeiro momento ignore, porque né, a raiva fala mais alto, tudo aquilo fala mais alto, ela pode depois voltar a pensar. E também, minha senhora, vamos conversar o seguinte, né? Se a senhora tiver com uma pessoa que não quiser repensar nunca sobre como ela te trata ou ele te trata, sobre como o relacionamento de vocês pode se tornar uma coisa boa, uma coisa saudável, ter um ambiente melhor, né? Às vezes... né? Quem precisa ser trocado... Bom, não vamos conversar sobre isso nesse vídeo, né, gente? Que aí já é um absurdo a gente chegar nesse ponto. A gente começou a falar só de tratamento de silêncio. E aí, esse papo de quinta é sobre isso. Eu espero que vocês reflitam aí um pouquinho. Talvez para muitas pessoas isso não é mais novidade, né? Às vezes eu percebi isso tarde. Na verdade, eu venho percebendo há alguns anos, né? Só agora que fez sentido que isso tem um nome. Às vezes a gente pensa que as coisas só acontecem com a gente, né? Fala, ai, meu marido me ignora, fica sem conversar comigo. Não, isso tem um nome, isso se chama tratamento de silêncio. Várias pessoas fazem isso mundo afora. Não é só no Brasil que acontece. Não é só no seu bairro, não é só dentro da sua casa. Então, o que a gente precisa é começar a dar nome às coisas e saber como sair dessa situação. E é isso, dá um like no meu vídeo, me siga para minhas dicas de relacionamento, né? Porque eu já tô no terceiro, devo saber muito. E me segue lá no Instagram, Daiane Moura Oficial 2, Daiane Moura Oficial 2, porque os outros eu perdi a senha. Beijo, até a próxima, tchau!